Amém, glória a Deus, né, por cada um de vocês. E o tema da nossa mensagem hoje é como ter uma vida de sucesso. E eu gostaria de perguntar para 3 irmãos o que é uma vida de sucesso para vocês. Pensa aí, o que é ter uma vida de sucesso? A Darli. Para mim, sucesso é andar com Deus, estar com dele, né? Procurar sempre fazer o melhor, onde tiver teimoso. Estar sempre com fé e firme na palavra de Deus. Esse sucesso você vai ter, você vai com Deus. Fora de Deus, você não vai ter. Exatamente. Parecida? A vida de sucesso para mim é primeiramente em Deus, né? Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E através, Ele vai nos conceder todos os nossos sonhos, os nossos objetivos, a gente vai conseguir realizar. Andando com Ele. Andando com Ele. Então, ter uma vida de sucesso tem que andar com Jesus, né? A Dalva. Eu acho que a gente ter, em primeiro lugar, gratidão a Deus, obediência, a gente procurar fazer o melhor para Deus, sem fazer as coisas erradas, ficar pecando, né? E eu acho que a gente tem que ser grato em tudo, porque Deus nos dá tanta coisa, tanta alegria, tantas maravilhas. Hoje eu até comentei. Aquilo que eu acho que é impossível para mim, Deus sempre põe nas minhas mãos. Então, é só gratidão e obedecer a palavra do Senhor. É isso, exatamente. Então, ter uma vida de sucesso, né? Na minha visão também, a de vocês estão tudo correto, né? Andar com Deus é viver o propósito de Deus, né? Andar com Deus é saber que Ele quer algo de nós. E nós precisamos estar junto com Ele e perguntando para Ele o que Ele quer de cada um de nós. É viver o propósito de Deus. Andar com Deus, viver o propósito que Ele tem para cada um de nós, né? E nós vamos estar lendo Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Só um minutinho. Josué 1, do 1 ao 9. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Todos já acharam? Então eu vou estar lendo. Então fala assim: Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Glória a Deus, né? Então a gente vê aqui que Moisés morreu. E Deus fala assim: agora, Josué, agora é com você. E chama Josué. E eu achei tão interessante a fala de Deus com Josué. E a primeira coisa que ele fala assim: porém, você precisa ser muito forte e corajoso para ter cuidado de guardar toda a lei do Senhor. Hoje nós precisamos ter cuidado de guardar toda a palavra do Senhor. E para a gente obedecer a Deus, o que a gente precisa, gente? A gente precisa ser forte e corajoso, porque não é fácil obedecer a Deus, porque nós estamos num corpo de carne e a nossa carne quer mandar em nós. Por que Deus falou: olha, você vai ser bem sucedido, mas você precisa ser muito forte e corajoso para guardar a minha lei. Então, para guardar a lei, para obedecer a Deus, nós temos que ser forte. Nós temos que falar não para o pecado. Nós temos que falar não para tudo que não é de Deus. E tudo que não é de Deus está na palavra do Senhor. Às vezes a minha carne vai falar: odeio fulano. E o Espírito de Deus vai falar: ama o fulano. Quem que eu tenho que obedecer? Deus. Então, para isso, a gente tem que ser forte e muito corajoso. Porque tem hora que nós queremos odiar e às vezes nós temos até razão para isso. Mas a palavra de Deus, ela fala o quê? Ama, perdoa. E nós precisamos ser muito fortes para vencer a nossa carne, amortecer ela, ser corajoso e falar: você não me manda. Satanás está falando para me odiar fulano, mas Deus manda eu amar. Então, gente, nós precisamos ser fortes. Porque o diabo, ele vai vir com as artimanhas dele. E o diabo, ele nos conhece, sabia? Ele sabe qual é o ponto fraco da Beatriz, da Dona Loísa. Ele sabe o nosso ponto fraco. E ele vai chegar. E aí, o que a gente tem que ser? Forte e corajoso. Eu sou forte porque eu obedeço a Deus. Eu não obedeço você, Satanás. Então, uma das coisas para a gente ser bem sucedido é ser forte e corajoso para falar não para o pecado, né? E ele fala também para a gente não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós podemos pegar outro caminho que não é Jesus e a palavra dele? Eu não sei porque tantas pessoas têm dúvida quanto ao caminho a seguir. O caminho é Jesus, o caminho é a palavra dele. E aqui, para a gente ser uma pessoa bem sucedida, o que a palavra de Deus está falando? Você não desvia nem para lá e nem para cá. É para cá, é para mim. Olha para mim que você vai ser bem sucedido. Então nós precisamos olhar para o Senhor, não desviar dele, da presença dele, estar sempre buscando a Deus e a sua palavra. E as coisas vai dar certo na nossa vida, né? E outra coisa que Deus fala para ele: não cessar de falar do livro da lei. E se tem algo que nós precisamos, é não cessar de falar de Deus, de falar da palavra. Quantas vezes nós perdemos tanto tempo conversando com uma pessoa? Às vezes você conversa 1 hora com ela e não fala nem 1 minuto de Deus com ela. Lá em casa eles têm que me engolir, porque eu vou na deles, quando é feio eu falo. Uai. Eu não ouvi vocês me ouvem, né? Então a gente não pode cessar de falar da lei do Senhor. Aproveita, gente. Vocês chamam os filhos para almoçar, eles ainda não converteram. Fala da lei do Senhor. Tem um amigo na sua casa,
Fala da lei do Senhor. Você está em comunhão em algum lugar, fala da lei do Senhor. Você não quer ser bem-sucedido? Então fala da lei do Senhor. Porque Deus falou para Josué, para você ser bem-sucedido, fale da minha lei. Muitas pessoas querem ser bem-sucedidas, querem tantas coisas de Deus, mas não obedecem a Deus, né? E nós precisamos falar, não perder a oportunidade, né? Então nós precisamos ser corajosos, né? Para obedecer, para vencer a nossa carne. Nós precisamos vencer ela. E tem várias pessoas na Bíblia que foram muito bem-sucedidas. Nós vamos lembrar algumas aqui rapidamente. Enoque, ele foi um homem que andou tão próximo de Deus que Deus arrebatou ele. Ele não viu a morte. Então ele era um homem que ele era tão amado de Deus que Deus falou, eu vou levar ele para pertinho de mim. Enoque certamente era obediente. Enoque falava da lei do Senhor. Enoque obedecia a Deus em todas as coisas. E ele foi arrebatado pelo próprio Deus. Abraão, ele obedeceu tanto a Deus, ele foi tão forte, tão corajoso, que Deus falou assim, eu vou pôr Abraão à prova. E pediu o filho dele em holocausto. E o que Abraão fez? Pegou o filho, vamos ali. Ele ia matar o filho. Por quê? Porque quem tem Deus, quem quer obedecer a Deus, precisa ser forte e corajoso. Porque tem hora que Deus vai te pedir algo que você fala, Deus! Mas você tem que obedecer a Deus. Tem hora que a gente fala, o Senhor está pedindo demais. Aquela pessoa me ofendeu demais. E você tem que ser forte e corajosa. E fazer o que Deus está mandando, né? Então a gente precisa disso, de obediência. Abraão obedeceu. E o que aconteceu com Abraão? Ele foi bem sucedido em toda a sua vida, em todas as coisas. Não foi só em uma coisa ou outra, ele foi bem sucedido, né? E a gente vê José do Egito. José do Egito, o que aconteceu com ele? Os irmãos tiveram inveja dele, jogaram ele no poço, depois foi vendido como escravo. E ali na casa do Potifar, o que aconteceu? A mulher do Potifar se engraçou com ele e já foi mexendo com ele e tal. E o que José foi, gente? Forte e corajoso. Ele falou, eu sumo dessa mulher mesmo. Tô nem aí o que vai acontecer comigo. Porque eu quero obedecer a Deus. Essa mulher, ela é casada. Ele não foi forte, gente? Ele não foi corajoso? Depois, por causa disso, ele foi para onde? Para prisão. E lá dentro, ele ainda continuou sendo forte, corajoso, confiando em Deus. A sua fé não esmoreceu. E ali veio o sucesso de José. Ali ele interpreta o sonho lá e ele se torna o governador do Egito. Deus, gente, ele não fica devendo nada para ninguém. Se a gente obedecer a Deus, nós teremos sucesso. Certamente José tinha paz. José tinha paz que esse mundo não dá. E ele tinha Deus com ele, porque ele obedecia a Deus. E Deus colocou ele num lugar muito alto, né? E a gente vê Moisés. Moisés, Deus chama ele para tirar o povo do Egito. E Moisés falou assim, gente, mas como que eu vou tirar esse povo do Egito? E Deus falou assim, eu vou só te usar, eu que vou tirar. E ele obedeceu e ele foi. Gente, vocês acham que é fácil obedecer para uma tarefa muito difícil?
Ó, você vai ter que enfrentar o faraó, você vai ter que enfrentar muita coisa, mas eu te chamei. E Moisés foi, obedeceu a Deus e foi um homem que foi honrado por Deus. Ele teve as falhas dele lá, porque, gente, mexer com gente não é fácil. Mas Moisés deixa grandes lições pra gente, que a gente não pode irar, a gente não pode fazer coisas de qualquer maneira. Se você ouviu a voz de Deus, procura ouvir direito, para você obedecer direitinho. Então você está ouvindo aqui a palavra de Deus, procura ouvir direitinho, obedecer ela, porque Deus fala, toca na rocha, ele bate na rocha. Ele não chegou, ele viu a terra prometida, mas ele não entrou nela. Mas o que aconteceu com Moisés? O propósito de Deus na vida dele foi cumprido, ele disse sim para Deus. E ele está com o Senhor, né? Davi era um homem o quê? Forte e corajoso. E Deus viu que ele dependia de Deus, que ele confiava em Deus, porque ele matava urso, ele matava leão. Gente, só se a gente tiver Deus para a gente chegar. Não é mesmo? Como você chega diante do urso? Diz que o urso, gente, é um trem mais horrível, ele mata mesmo. E o leão? Pensa bem. E ele falou assim, eu já matei urso, eu já matei leão, esse gigante aí não é nada, né? E com tudo isso, essa valentia de Davi, né? Ele foi um homem de quê? De sucesso. Ele era o rei, foi consagrado ali o rei de Israel. E todas as batalhas, Deus era com ele. Mas por quê? Porque ele enfrentava. Ele era forte, ele era corajoso, ele obedecia. Então Deus foi com ele e ele teve sucesso na sua vida. E a gente vê Daniel. Daniel também, gente, foi um homem forte e corajoso, porque ele disse não pro pecado em todo momento da vida dele. Veio a lei lá que quem não se prostrasse diante ali daquela estátua ali, do rei lá da Babilônia, ia para a cova dos leões. Aí o que ele fez? Ele falou assim, eu vou morrer, porque eu não vou prostrar. Porque eu sou forte, eu sou corajoso em Deus, eu obedeço a Deus, eu não obedeço a homens, quer dizer, vocês sabem o que eu tô falando, né, gente? Então, ele falou, eu não me prostro, e não se prostrou, mas ele confiava em Deus. E ali ele foi para a cova dos leões, mas ali, quem estava ali na cova dos leões? O próprio Deus fechou a boca dos leões. Então, se a gente quer que a boca dos leões sejam fechadas na nossa vida, nós precisamos obedecer. A gente precisa ser forte e corajoso para obedecer. Mas se eu falar de Jesus aqui, eu vou ser excluída. Essa pessoa nunca mais vai me chamar aqui na casa dela. Mas fala, ser obediente. Porque Deus mandou você falar do livro da lei, que é a palavra de Deus hoje para nós, né? E tantos outros, gente, que tiveram sucesso foi porque foram fortes e corajosos, né? Obedeceram a palavra do Senhor. E o que é ser forte? É a capacidade de lidar com os problemas. Quantas vezes na nossa vida nós não temos a capacidade de lidar com os problemas que vêm na nossa vida? Você já viu? Qualquer coisinha a gente entristece. A gente, eu acho que eu tô com depressão, eu acho que eu tô assim, eu acho isso. Não, quem é forte tem que ser forte. Esse problema aí, isso que fizeram comigo, não é nada para Deus. Eu não vou fazer nada, vou deixar Deus agir. E Deus age, e Deus move, Deus luta pelos seus. Então, a gente tem que ter a capacidade de lidar com os nossos problemas. A gente precisa ser forte e corajoso, porque senão o inimigo vai nos destruir, vai nos matar. E ele está matando muita gente. Ele está matando, porque as pessoas não obedecem, não é forte, não é corajoso, né? E o que é ser uma pessoa corajosa? É a pessoa que tem capacidade de enfrentar o medo e dificuldades, enfrentá-las com fé
em Deus. Então a gente tem que ter essa capacidade de enfrentar os nossos problemas, sabendo que nós não estamos só. Nós estamos com quem? Com o Senhor nas nossas vidas, né? E eu achei assim muito bonito que Moisés, Deus chama ele para levar o povo para a terra de Canaã, né? E Moisés, nessa incumbência de Deus, ele manda 12 espias espiar a terra de Canaã. E ali, escuta bem agora o que eu vou falar, gente, para vocês verem que a gente não pode ter medo. O medo, ele não agrada a Deus. E ali, Moisés manda 12 espias ali para espiar a terra, para ver como que eles iam tomar aquela terra de Canaã. E 10 espias chegaram e falaram assim: nossa, lá só tem gigante, lá nós não, ali é impossível tomar aquela terra. A terra é boa mesmo, as uvas é desse tamanho, é mais ou menos isso, né? Mas a gente não vai conseguir, porque ali é terra de gigante. E o que aconteceu? Logo chega Josué e Caleb. E Josué e Caleb falam assim: olha o que Josué e Caleb falou. A terra é boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos entregará essa terra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai entregar essa terra nas nossas mãos, né? Então, gente, o que aconteceu com aqueles 10 espias que foram incrédulos, medrosos, e além de tudo isso, eles inflamaram todo o povo, né? E o povo começou a murmurar, dando trabalho ali para Moisés. E o que aconteceu com eles? Aconteceu que aqueles que tiveram medo, aqueles que não confiaram que Deus iria entregar aquela terra para eles, Deus amaldiçoou. E sabe o que aconteceu com esses 10 espias que tiveram medo? Eles morreram no deserto com pragas. Por quê? Porque eles não confiaram que não tem nenhum gigante que pode com o nosso Deus. E Josué e Caleb falaram: não, se Deus se agradar de nós, essa terra é nossa. E Deus se agradou de Caleb, Deus se agradou de Josué. Só que aqueles que tiveram medo, aqueles que medrosos, aqueles que murmuraram, todos foram mortos com pragas. Então, gente, os medrosos, a Bíblia fala em Apocalipse que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Medrosos não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? Todo medroso não confia em Deus. Falou que tem muito medo, a fé tá pequena, a fé tá fraca. Então, nós precisamos ter a fé verdadeira, né? Em Deus. Para quê? Para que a gente seja bem sucedido, né? Moisés, gente, ele cumpriu o propósito que ele recebeu na terra. E por quê? Porque ele obedeceu a Deus, ele teve as fraquezas dele, mas ele cumpriu o propósito a que Deus chamou ele, né? E nós precisamos cumprir o propósito que Deus tem para nós aqui nessa terra, né? E sabe, gente, com a minha experiência de vida, e eu acho que vários aqui têm experiência também, quando eu estou com um problema, o que eu faço? O que eu ando fazendo há tempo já? Não, eu vou mudar eu. E é aquele lá quem vai mudar é Deus. Então, muda você. E Deus vai mudar o outro. E quando eu faço isso,
vir um refrigério, uma paz, porque eu agi corretamente. Porque primeiro a gente muda a gente. Às vezes a gente reclama de tanta coisa, gente. Mas a gente não enxerga que tem coisa errada em nós. Aí eu começo assim, não, tá errado. Eu falei de mau jeito. Não, mas eu não podia ter feito aquilo, né? Então eu vou mudando e quando eu vejo as coisas tá mil maravilhas e o outro espelhando na gente muda também. Então, a gente precisa entender como viver nessa terra, né? E resumindo, Josué e Caleb tiveram sucesso. Não só por causa que recebeu a terra de Canaã, mas porque cumpriram o propósito a que Deus chamou eles aqui na terra. Deus falou, eu tenho terra para vocês, eu tenho terra que mana leite e mel, mas vocês precisam ser fortes e corajosos, vocês precisam enfrentar, vocês não podem ter medo de gigante, vocês têm que falar da minha lei, vocês não podem desviar nem para a direita nem para a esquerda. E ali eles obedeceram a Deus e foram bem-sucedidos. E lembrando a vocês, para terminar, que sucesso, em primeiro lugar, é ter paz com Deus. Para a gente ter paz com Deus, a gente não pode ter pendência na terra. Então eu só tenho paz com Deus quando eu estou em total obediência a Ele aqui na terra. Senão eu vou deitar, eu sei que Deus não está bem comigo. Por quê? Porque eu tenho uma pendência. Então, para me ter paz com Deus, eu preciso resolver as questões da minha vida. Senão você não tem a paz que excede todo entendimento, né? E sucesso, gente, é ter paz com Deus, é saúde, é a nossa família. E consequentemente, se nós agradarmos a Deus, Ele tem muito mais para nos entregar, né? Então, eu vejo que, assim, é uma palavra que ela veio tão rápida assim ao meu coração, quando eu pedi, eu falei, nossa, Deus quer falar, uai. Porque foi Deus, foi ter uma palavra, tem. E veio a palavra. E Deus, gente, Deus Ele é real. E Ele ama todos aqui. E a palavra dele na nossa vida é para nos abençoar, é para nos ajudar a tirar o que não é dele das nossas vidas, para a gente nos tornar pessoas melhores, capazes de conquistar, capazes de vencer qualquer batalha, qualquer enfermidade, tudo, porque às vezes, gente, a gente fala, mas eu já orei e Deus não fez nada. A sua fé está pequena. O problema não é Deus, é a nossa fé. E às vezes você fala, eu tenho fé, mas você tem medo de tudo, tem nada, é mentira, fé é mentirosa. Ah, eu amo Deus, mas você tem paz com Ele? Porque quem tem paz com Ele, não tem pendências. Então a gente precisa disso, ter paz com Deus. E para ter paz com Deus, nós precisamos ter paz com as pessoas, né? Então era esta a mensagem de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês.